quanto menor a criança, menor o prestígio do profissional que trabalha com ela. É necessário mudar o currículo dos cursos de formação inicial? Sim, é necessário. É necessário ter uma formação em serviço permanente? Sim, é necessário. Como deve ser essa formação em serviço? Ela deve ser no contexto. Inteligente, não é assim? Não se conheceu terá Por que é importante, professora, ter a formação na educação infantil? Porque há um tempo atrás, imaginava-se, era comum, conversando com as professoras, a gente pode observar, que bastava gostar de criança para trabalhar com a educação infantil, né? A ideia era assim, bastava ser mulher, tinha que ser mulher, porque mulher, obviamente, já nasce sabendo cuidar de crianças, o que não é verdade, né? E a segunda ideia era que era alguma coisa que você trazia do âmbito doméstico, né, alguns saberes que você traz do âmbito doméstico que simplesmente você aplica para as crianças, principalmente na creche. E havia essa ideia ainda existe hoje na cabeça de muitos prefeitos, de muitos secretários de educação, continua a vigorar essa ideia, né? Porém, isso não é verdade. A primeira coisa que não é verdade é o seguinte: primeiro, não é verdade que todo mundo nasce sabendo ser mãe. Já visto alguns exemplos que nós temos visto aí no jornal, né? Também é preciso aprender a ser mãe, né? E a segunda coisa é que é muito diferente você educar uma criança num ambiente doméstico e você educar um grupo de crianças num ambiente coletivo como é o ambiente da creche ou da pré-escola, onde você tem adultos convivendo com outros papéis, né, com outras funções e grupos de crianças, ou seja, não é mais uma criança ou duas ou três, mas são grupos de crianças. E com o objetivo educacional. Então, essa questão do objetivo educacional também é alguma coisa que você acrescenta, né? Porque a criança não vai para a creche ou para a pré-escola só porque ela não pode ficar em casa ou porque não tem ninguém para cuidar dela em casa. Ela vai supostamente porque isso vai acrescentar, né? Vai complementar uma educação na família, abrindo outras possibilidades, outros horizontes de sociabilidade, de aprendizagem, de conhecimentos, de experiências que ela não tem em casa. Então existe um valor a mais aí que está sendo colocado e para isso é preciso ter uma competência, é preciso saber fazer isso. Por isso que se exige hoje uma formação. Então hoje a gente tem uma situação que a gente exige, estimula, oferece curso para as professoras que não têm essa formação, adquirirem a formação no nível superior no curso de pedagogia, só que ela termina aquele curso, ela tem um diploma de pedagogia, mas ela não tem os conhecimentos necessários para que ela seja uma boa professora de educação infantil. Então nós estamos nesse ponto. Não é que não acrescente nada ao curso de pedagogia, óbvio que acrescenta, né? Primeira coisa, o curso superior, ele dá um diferencial na formação dos professores. A pessoa lê melhor, escreve melhor, adquire uma outra visão de mundo, e quanto a isso não há dúvida. E as pesquisas têm mostrado isso quando mostram os resultados melhores com as turmas de crianças que têm uma professora de nível superior em relação àquelas que têm uma professora de um nível educacional só secundário, por exemplo. Mas acontece que o curso de pedagogia ele precisaria se especializar mais, precisaria ter algum tipo de organização que permitisse que, por exemplo, o professor de jovens e adultos aprendesse o que é específico num curso de jovens e adultos e como trabalhar com jovens rebeldes que saíram da escola, que têm outros valores, com adultos já mais velhos que não tiveram oportunidade de ir para a escola quando eram jovens. Ou seja, então, existe toda uma especificidade das várias carreiras que são possíveis a pessoa acessar com o curso de pedagogia. E na educação infantil há uma especificidade muito grande, né? Principalmente na creche com crianças menorzinhas. E os cursos de pedagogia não dão conta de prepararem as professoras para isso. No dia a dia, na prática, no cotidiano, com os desafios que aparecem, o professor, mesmo o mais bem formado do mundo, ele vai
mobilizar, na hora do vamos ver, ele vai mobilizar vários tipos de saberes. Ele não vai só mobilizar o saber especializado que ele adquiriu na universidade. Ele vai mobilizar a experiência que ele teve quando ele era aluno, a experiência dele como filho numa família, a experiência aquelas conversas que ele tem no corredor com os outros professores, as imagens mais tradicionais que existem da relação professor-aluno, tudo isso vem à tona no momento do professor fazer frente a um desafio. Se isso acontece com aquele que é bem formado, você imagina o que não acontece com aquele que não tem essa formação específica. Então, as questões do senso comum, as posturas tradicionais e já ultrapassadas, né, os vícios que a gente foi acumulando durante muitas décadas, e os problemas todos que a gente já sabe que existem nas escolas e tudo mais, tendem a se perpetuar, porque na falta de um saber especializado, a professora ela vai fazer aquilo que a colega mais velha está fazendo na sala do lado. E às vezes replicando um erro, talvez. Exatamente. E a gente pega isso nas declarações das professoras e principalmente naquilo que as orientadoras educacionais ou as supervisoras das secretarias de educação contam do que acontece nessa tarefa de orientar as professoras e tentar inovar, tentar mudar algumas práticas. Por exemplo, muitas professoras falam, mas eu sempre fiz assim e sempre funcionou muito bem, né? Então agora você me vem que não, que eu tenho que fazer de outro jeito, não vai funcionar. Porque aí você teria que estar discutindo, mas o que é funcionar bem? Exatamente o que é funcionar bem? Qual é esse conceito de funcionar bem, né? É todo mundo ficar quietinho, ninguém conversar, não ter conversa, não ter atividade autônoma das crianças, as crianças só fazerem o que a professora manda, isso é que sempre funcionou bem? Se for isso, não está legal. Quer dizer, isso a gente sabe por todos os outros estudos sobre o desenvolvimento das crianças, sobre a aprendizagem nessa faixa de idade e tal, que não é isso que é funcionar bem, né? Então, essas coisas são muito difíceis de mudar. Agora, se a pessoa nem no seu curso de formação inicial, ela aprende coisas como psicologia do desenvolvimento infantil, o que é próprio de uma criança de 1 ano, de 2, de 3, o que é característico daquela faixa etária, se ela não aprende, por exemplo, como trabalhar, não é, movimento, como trabalhar música, como trabalhar conhecimento da natureza, conhecimento do mundo, como trabalhar a construção de relações democráticas no relacionamento entre crianças e adultos. Se ela não aprende como fazer isso no curso inicial, ela vai estar mobilizando aqueles saberes do cotidiano do seu senso comum, que nem sempre são os melhores possíveis naquela situação. Então, hoje a gente tem essa situação, a gente já tem um progresso em relação ao diploma que a professora tem, já tem o diploma, tem lá o canudo, né? Só que o que ela aprendeu que lhe deu direito a esse canudo? Aí que nós estamos, nesse ponto que nós estamos. E nós também percebemos, e isso se você conversar com qualquer pessoa da área, as pessoas vão te dizer isso, que então você consegue experiências muito interessantes quando você tem uma assessoria, uma supervisão muito próxima do trabalho das unidades de educação infantil. Digamos, vai lá o pessoal do Instituto Avisalar, ou qualquer outro, estou citando esse, de memória, e dá uma assessoria para aquelas creches e incentiva as professoras a fazerem várias atividades, mostra como faz, leva materiais, leva vídeos, faz discussões em grupo, etc. Muda, sem dúvida. Somente como não existe essa autonomia e esse saber que já está integrado na personalidade do professor, aquela assessoria vai embora e tudo tende a voltar ao que se encontrava antes da assessoria estar lá. Isso é uma constatação geral na área, né? Então, isso nos diz o seguinte, tudo é necessário, ou seja, é necessário mudar o currículo dos cursos de formação inicial, sim, é necessário. É necessário ter uma formação em serviço permanente, sim, é necessário. Como deve ser essa formação em serviço? Ela deve ser no contexto, ou seja, ela deve ser na unidade, impregnada no cotidiano da professora. Não é ser um curso que você vai lá na PUC e assiste uma vez
durante as férias e não volta nunca mais. As reuniões semanais entre os professores, a coordenadora pedagógica. E tendo sempre um olhar externo mais, que vê mais o conjunto e que problematiza e que ajuda as professoras a irem problematizando e irem trocando experiências, irem mudando a sua prática, né? E é preciso ter uma supervisão das secretarias de educação que seja uma supervisão atenta a esse plano pedagógico, porque geralmente a supervisão ela é muito mais voltada para as questões burocráticas, de organização, de registro, por exemplo, se tem registro de presença, se as listas de matrícula estão bem organizadas, se as professoras fizeram o seu planejamento escrito, se tem lá no papel. Geralmente isso, as melhores secretarias, né, as mais bem organizadas, fazem isso. Porém, elas não fazem esse acompanhamento do que realmente acontece no grupo de crianças, no planejamento que é colocado em prática, ou seja, no que realmente acontece, no que realmente as crianças experienciam no seu dia a dia. Porque isso é o que vai resultar no desenvolvimento melhor ou pior das crianças, não é? E na unidade tal não atingir os seus objetivos educacionais. Educacional no sentido amplo, entra aí a afetiva, a parte da afetividade, entra a parte motora, entra a parte de sociabilidade, entra tudo. E também a parte de ampliação de conhecimentos. Então, isso eu acho que foi a novidade na nossa pesquisa. Por quê? Porque a gente já tinha pesquisas que mostravam mais ou menos essas coisas, e isso não era novidade, né? Então, você tinha assim, estudos de caso, trabalhos, às vezes, diagnósticos de uma determinada cidade, ou de um determinado conjunto de escolas, que estavam apontando esses problemas. Porém, no caso da pesquisa que a gente terminou agora, a gente teve possibilidade, por conta do instrumento que a gente utilizou de observação, que é um instrumento muito detalhado e muito objetivo, a gente teve condições de detalhar esses aspectos, aonde está melhor, aonde está pior, e aonde os problemas estão se concentrando, né? E eu acho que isso foi muito importante. Foi muito importante porque essas informações mais detalhadas, elas permitem, e já está acontecendo, né, em algumas prefeituras que a gente trabalhou, permitem uma atuação da secretaria que seja mais voltada para aqueles aspectos específicos, portanto que tenha um resultado mais visível no curto prazo, né? Que não seja, por exemplo, é muito importante, não estou dizendo que não é, por exemplo, um seminário que vai discutir a questão da infância no mundo contemporâneo, etc. É importante, mas não pode parar aí, né? Porque entre você discutir a infância no mundo contemporâneo e a professora saber o que ela vai fazer com um grupinho de 12 meninos e meninas de 2 anos, todo santo dia, num ambiente da creche ou da pré-escola, se forem mais velhos, vai uma longa distância. Quer dizer, essa tradução, ela não é fácil. Falta trazer para o mundo real também. Ela não é fácil. Então, não adianta só você ensinar, que a maioria dos currículos do curso de pedagogia fazem, né? Ensinar o quê? Quer dizer, a história da educação, a importância da educação infantil, as políticas de educação, a legislação, os valores, etc. Tudo isso é importante. Mas, além disso, você precisa ensinar o como. Porque senão o que vai ficar só no discurso, vai ficar só no que os professores dizem que fazem. Mas você vai lá olhar e não é isso que está realmente acontecendo, da forma como deveria estar acontecendo. Quando eu digo deveria, aí é claro, existem inúmeras posições. Tem pessoas que acham que deveria ser de um jeito, as pessoas acham que deveriam ser de outro. Mas existem alguns consensos, né? E esses consensos, eles são dados pelo conhecimento que foi se acumulando sobre o desenvolvimento das crianças em ambientes coletivos. Porque a gente tinha muitas pesquisas sobre o desenvolvimento da criança pequenininha, mas na família, isoladamente, individualmente. E agora, com toda essa experiência que vem
da expansão da educação infantil no mundo todo, já se tem um acervo de pesquisas que mostram a criança de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, etc., no ambiente coletivo. Então, a gente aprendeu muita coisa sobre isso, né? E é preciso que as professoras aprendam isso também no seu curso de formação. É preciso que esse conhecimento ele chegue até a prática, não fique só lá trancado na estante de meia dúzia de pesquisador, né? Ou na internet, num site que ninguém nunca consulta. Então, eu acho que esses descompassos é que têm que ser enfrentados para que a gente realmente consiga ter uma educação infantil que acrescente, não é? Porque tem até não sei se você conhece, um desenhista italiano que chama Tonucci, Francesco Tonucci. Vale a pena, até eu acho que para aparecer no programa seria interessante. Ele é um psicólogo italiano, um professor da Universidade de Roma, e ao mesmo tempo ele é um caricaturista. Lá na Itália ele é conhecido como Frato, ele tem um codinome Frato. E as caricaturas dele são sobre crianças pequenas e creche, pré-escola ou então escola de crianças pequenas, e são ótimos, né? E aí tem um desenho que ele faz, que é assim um cabideiro, sabe cabideiro desse que tem vários lugares para você pendurar o chapéu, o guarda-chuva, etc e tal? E aí o cabideiro e é um monte de criança pendurada assim naquele cabideiro, né? Porque um pouco é aquela ideia que você vai lá, deposita a criança, pendura no cabide, vai lá no fim do dia e pega exatamente ela do jeitinho que você colocou, né? E uma crítica à escola depósito de crianças, né? Exatamente, né? Professora, e como que é esse professor de educação infantil? Ele é visto pela sociedade, pelos pais, pelos colegas dos outros níveis? Todo mundo acha que é muito fácil, não é? Todo mundo acha que é muito fácil. Professor de educação infantil, se uma moça chega para a família e fala, eu vou estudar para ser professora de creche, a família vai dizer, nossa, mas não tem uma coisa melhor para você estudar? Isso não é invenção minha, isso aí é uma pesquisa que uma aluna minha fez aqui no curso de pedagogia da PUC, né, que tinha lá uma especialização para educação infantil, e as alunas que escolhiam ir para essa especialização eram questionadas pelas colegas, que escolhiam outra especialização, tipo administração, coisa assim. Mas você vai fazer esse curso, né? Como se fosse assim o curso de menor prestígio. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Quanto menor a criança, menor o prestígio do profissional que trabalha com ela. E os professores, eles se sentem desvalorizados? Há esse momento de conflito interno? É interessante isso. Eu tenho uma aluna que terminou um trabalho agora e ela perguntou para as professoras de creche, no caso, por que elas tinham escolhido ser professoras de creche, né? E muitas responderam que elas não tinham escolhido, que elas tinham ido para lá por acaso, porque foi o emprego que elas arrumaram, ou porque alguém falou, olha, estão precisando de gente lá naquela creche, enfim, por motivos desse tipo. E uma parte dessas que disseram, inclusive uma usa a expressão cair de paraquedas, né? Uma parte dessas que dizem isso, dizem, mas eu acabei gostando. E agora não troco por nada e acho interessante, etc. E outras não, continuam achando que não é interessante, é a primeira chance que elas tiverem de sair de lá, elas vão sair. Então, eu acho que existem essas diferenças. E se você pergunta assim, mas por que você escolheu essa profissão? Vem aqueles motivos mais tradicionais que vinham nas pesquisas da década de 60, do mesmo jeito, quando você perguntava para as professoras primárias por que elas tinham escolhido ser professora. Eu gosto de criança, eu acho que é muito importante a educação das crianças, ou coisas assim, né? A minha mãe era professora, eu sempre achei bonito, sabe? Vem esse tipo de resposta. Minha mãe mandou eu fazer o magistério, né? Talvez. Hoje acho que ninguém mais obedece. Mas eu acho que tem muito exemplo, assim, eu tinha uma tia que era professora e eu sempre achei o trabalho dela interessante, coisas desse tipo, né? E hoje, o que acontece objetivamente é que a maior parte das carreiras de professor, elas não são especializadas por etapa de ensino. Então, as prefeituras, por exemplo, fazem um concurso para professora
de creche, de pré-escola e de primeiros anos do fundamental e de EJA, e a mesma prova, e a pessoa entra na mesma carreira. Então, um ano ela está na creche, no ano seguinte ela pode estar numa escola de ensino fundamental. A maioria das carreiras é assim, né? Então, isso, óbvio, que também cria uma certa indefinição da natureza desse trabalho. Porque tanto serve para uma coisa como serve para outra, o resultado é que não serve para nenhuma das coisas, né? Porque as pessoas não se preparam para o específico daquela etapa de ensino, daquela situação, daquela faixa etária, daquelas condições, etc. Os professores, em geral, ganham muito mal, né? Professores da escola básica brasileira ganham muito mal. Isso não é só nas públicas, não, nas privadas também, né? Nas privadas também os professores ganham mal, e nas privadas sem fins lucrativos, que são conveniados com o poder público, ganham pior ainda, são os que ganham menos, às vezes não têm registro, trabalham às vezes em condições precárias, às vezes ganham tipo menos que o salário mínimo, assim, coisas absurdas que a gente vê nesse setor aí das privadas que são conveniadas com as prefeituras, que existe esse tipo de terceirização, né, do atendimento. Aqui mesmo, na Prefeitura de São Paulo, isso existe. Agora, se você for comparar os professores por nível de ensino, na educação infantil são os professores mais mal pagos. Quer dizer, já são mal pagos por serem professores, e na educação infantil são mais mal pagos. E, além disso, existe uma diferença enorme entre as várias regiões do Brasil e os vários municípios, né? Os municípios têm condições econômicas muito, muito diversas, e isso se reflete nas condições de trabalho e de pagamento de salário dos seus professores. Na nossa pesquisa, nós vimos diferenças assim de mais de 10 vezes, entendeu? Entre quem é menos pago e quem é mais bem pago, nas prefeituras que a gente estudou. Por que a senhora acha que é isso, professora? A condição econômica da prefeitura. Não, a desvalorização financeira do professor da educação infantil também. Talvez seja o nível de ensino que chegou depois, né? Quer dizer, o mais recém-chegado, o que está se expandindo mais recentemente. Ainda tem muito prevalente a ideia que qualquer pessoa pode fazer aquilo, né? Porque existe aquela ideia de tomar conta, ou olhar, né? Que é uma ideia que não reconhece nenhum valor educacional naquele tipo de atendimento. Então, assim, para tomar conta de criança, qualquer pessoa toma, né? O professor, ele sente dificuldade, esse professor que começou com o magistério, se formou no decorrer da carreira, ele sente dificuldade em colocar em prática a teoria que ele estuda? Aquilo que a senhora disse que o manual explica o como, mas não diz o como fazer, na verdade. Diz o que, mas não diz como fazer. Porque, na realidade, não tem uma tradição de exatamente como que deve ser uma escola com criança, por exemplo, de 2 anos, de 3 anos. O que você faz com uma criança de 2 ou 3 anos durante 8 horas por dia? Isso não está claro, né? Nem na sociedade como um todo e nem no mundo profissional. As próprias pessoas da Secretaria de Educação não sabem isso. Elas, por exemplo, sabem a cara que tem que ter uma escola de ensino fundamental. Bom, são as classes, cada classe tem uma professora, depois tem a hora que toca o sino, que é a hora do recreio, depois tem a hora da merenda, depois tem os meninos com as suas sacolinhas levando a lição para casa. Então, tem uma certa cara essa escola. Porque é uma escola muito antiga, que já existe há muito tempo, né, nas sociedades humanas. E já existe uma imagem muito bem construída e ninguém precisa ficar discutindo como que tem que ser. Todo mundo mais ou menos já sabe como é que é. Todo mundo já foi numa escola dessa, né? Agora, a escola de educação infantil é uma coisa ainda nova, principalmente a creche, né? Na área educacional ela é recentíssima. Ela foi incorporada legalmente na Constituição de 88, mas incorporada mesmo com uma lei que tivesse efeito na prática, na LDB, de 96, sendo que se deu um prazo para que essa incorporação se desse, e agora esse prazo já venceu, e agora nessa nossa pesquisa que foi feita em 2009, nós encontramos instituições de educação infantil que ainda estavam na área de bem-estar social e não tinham sido incorporadas na área de educação. Então, para você ver como é recente essa incorporação. Então, principalmente a creche é um bicho estranho na educação.
Ninguém sabe direito como é que tem que ser isso. Que cara que deve ter. Como que deve ser isso? Os engenheiros vão projetar uma creche, eles fazem um monte de sala de aula. O tamanho da sala de aula leva em conta uma fórmula que não é muito diferente da fórmula de uma classe de primeira série. Você imagina que o menininho de 2 anos também vai estar sentadinho numa mesinha, né? A mesinha tem que ter tanto de medida e tem que caber não sei quantas mesinhas naquela sala e se põe lá o quadro negro, né? Nós encontramos isso na nossa pesquisa. Criança de 2 anos, o quadro negro, o abecedário e nenhum brinquedo, nenhuma gravura, nenhum móbile. Então, nem isso, quer dizer, nem as coisas básicas da educação infantil, a cara da educação infantil não está disseminada. Quanto mais as atividades que você deve fazer. Como é que você trabalha movimento com um bandinho de criança que ainda está engatinhando? Como é que faz isso? É difícil aprender isso. Não é mole isso, é difícil. E não é ensinado em lugar nenhum. Então, assim, o equipamento que vai para a escola é inadequado. As orientações são inadequadas. As coisas que a diretora vai exigir, que a coordenadora pedagógica vai exigir, é de acordo com outro modelo que não tem nada a ver com as necessidades daquela faixa etária. A professora não sabe como fazer. Ela não sabe nem reivindicar. Ela não sabe nem dizer, olha, eu estou com um bando aqui de criança que não sabe andar ainda, eu preciso de almofada, eu preciso de brinquedo que eu possa pôr no chão, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma pranchinha que as crianças engatinham, ou sei lá o que mais que precisa ter nessa sala. Ela nem sabe o que precisa ter. Ela recebe uma sala vazia com um monte de berço e sem nenhum estímulo, sem nenhuma... Então é esse o estágio que a gente está, né? Tudo tem que ser construído, tanto concretamente nas escolas, como na imagem que as pessoas têm de como deve ser essa instituição. Não está nada pronto, não está nada solidificado, reconhecido historicamente. Não está. É difícil, né? Para o professor deve ser muito difícil também. É difícil. Muito inteligente, mas não se conhece não tem nada. Não tem nada.